Bem-vindo nessa nossa aula extraordinária. Espero que esteja a fazer a tarefa. Essa aula é sobre a culpa e o medo. A culpa e o medo são as nossas maiores barreiras. São as maiores barreiras que você pode encontrar na vida. Elas paralisam você de passar do outro lado. Paralisam de, de ver a luz que está no outro lado. O propósito que está no outro lado. A liberdade que está no outro lado. A culpa e o medo, elas prendem-te no passado. Elas inibem a tua identidade em Cristo. E elas te paralisam para você não ver a liberdade que tem em Deus. Entende? Primeiro, te mantém no passado. Segundo, inibe a tua identidade com Cristo. Terceiro, eles não te mostram a luz da liberdade que está em Deus, que você alcançou em Deus. Elas fazem essas três coisas. Se você encontrar alguém com culpa, você vai encontrar alguém que dificilmente toma decisões para avançar. Alguém que está sempre a lamentar, está sempre a se queixar, está sempre a se justificar. É alguém que tem carrega culpa no passado e tem medo. E são ferramentas que o inimigo, utiliza para te paralisar mesmo, para você não avançar, para você não prosperar, para você não viver a liberdade. Ela começa a estragar a sua família, começa a estragar os seus negócios, começando na tua visão, as tuas imagens. Entende isso? Culpa. Escreve isso em antemão. A culpa, ela te mantém no passado e nega a tua identidade com Cristo e te torna invisível, te torna cego na liberdade que Deus te deu em Cristo Jesus. Escreve essas três coisas. É muito importante você escrever isso. Porque a culpa, ela surge na nossa mente como uma opinião que nós não merecemos o perdão. Ela aparece como meio que nós não merecemos o perdão. De que nós erramos e erramos para sempre e nós vamos ficar lá. Enquanto o medo, ela te mantém paralisado. A culpa te diz que você não merece o perdão pela falha. O medo te mantém paralisado para você não agir. O medo impede você de agir. Entende? Então, o que que acontece? Quando você leva muita consideração da culpa, no sentido da autoculpa, ou o sentido da culpa que vem de fora de outras pessoas, dizer que você é culpado por aquilo que você fez, ou outra pessoa não quer liberar o perdão em você por causa da culpa, você fica paralisado. Primeiro, nas autopalavras que você vai falando. Eu estou mal, eu sou sujo, eu não mereço isso. Ela te mantém culpado. Eu perdi o marido, perdi o filho, perdi a empresa, eu perdi a família. Eu perdi a essência de Deus. Eu já não posso fazer isso, eu já não posso me mover nisso, porque eu pequei contra Deus. A culpa começa a te afastar de Deus. Entende? Você conhece muito bem a história de Adão e Eva. Quando Adão pecou, ele teve a culpa. Epa, eu sou culpado por isso acontecer. Eu sou culpado por comer essa fruta. Então, o que que ele fez? Ele se afastou de Deus, fugiu de Deus como culpado. Disse, eu sou culpado por isso. Mas Deus disse: Ei, onde estás? Onde estás? É porque a culpa, ela te mantém na escuridão. A culpa te mantém invisível perante o quê? A Deus, perante a luz. É isso que é a culpa. É por isso que você vê que o Satanás, o diabo, ele só te culpa pelo mal que você fez, pelo pecado que você fez. Ele vai te culpando, vai culpando a tua mente nisso. Quantas vezes nós já culpamos alguém por um mal que ele fez e insistimos fazendo isso? E nós estamos a fazer papel de diabo. Se você culpa alguém, você precisa liberar agora o perdão. Libere o perdão para ele. Diga, eu te perdoo. Ou diz, eu te perdoo. Isso é importante para o crescimento dele. Por quê? Porque atrás da culpa vem o medo de agir. A Bíblia nos é chamado
para nós vivermos na coragem em Cristo Jesus. É, em Cristo Jesus. Nós vamos ler alguns versículos bíblicos. Nós temos que entregar as nossas culpas a Deus, confessarmos nossa culpa a Deus. Confessarmos a nossa culpa a Deus. Vamos ler o primeiro versículo bíblico. No livro de Isaías, ele diz assim: certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Contudo, não nos o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos que curados. Está a dizer assim: todo o mal que você fez para outras pessoas, ou contigo mesmo, ele carregou aquele pecado que você fez. Ele levou a dor. Para quê? Para você ficar livre. Quer dizer que não há nenhuma condenação mais em você. Considera isso. Considera isso é importante para você estar livre, porque alguém morreu por você. Para você ficar livre da culpa, faz você não viver a prosperidade de Deus, a luz de Deus em tua vida. Vamos ler mais um versículo bíblico. Romanos 8:1. Ele diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que você entregou todo o mal a Cristo, você confessou o teu pecado, já não há condenação em você. Você entregou tudo a Cristo, ele suportou tudo. É por isso que ele foi chicoteado, é por isso que ele foi castigado, é por isso que ele passou o mal que ele passou, só para você ficar livre. Outro versículo bíblico que vamos ler é no Salmos 34, 4. Isso é importante. O salmista está a dizer assim: é o acto que a culpa não te deixa fazer, é você se aproximar a Deus no pecado. Mas o salmista está a dizer: busquei ao Senhor e ele me livrou de todos os meus temores, todos os medos, toda a culpa. Se você busca o Senhor, ele te livra daquilo. Deus vai te livrar daquilo. Porque a culpa, ele carrega uma escuridão, carrega pobreza, carrega insegurança, carrega o, o medo, ele carrega tudo isso, a falta de coragem, carrega o desprezo, carrega a pobreza, carrega a sujeira, a culpa carrega isso tudo. E depois ele diz: quando buscamos a Deus com sinceridade, ele nos liberta de tudo que nos é aprisiona. Quando você vai buscar a Deus, Ele te liberta de tudo que aprisiona. Entenda isso. O exercício de hoje que você vai fazer, vai escrever sobre os medos e culpa que tem carregado. Todos os medos, você vai fazer uma lista com medo e culpa que você carrega. Ok? Você vai escrever isso. É um exercício, faça esse exercício, é poderoso. E em algumas culpas você considera pessoas e as ações que você vai levar para transformar, por exemplo, ligar as pessoas, ou chamar as pessoas, convidar para um café. Para quê? Para você se livrar da culpa. Ok? Em seguida, você vai entregar isso em oração a Deus, pedindo a Deus para liberá-lo desses sentimentos de culpa, de medo. Pedir, assim como o salmista fez no livro de Salmos 34:4. Você vai pedir isso. E quando você fizer isso no acto, no final, sinta-te livre. Não fica mais apegado naquilo. E tudo vai acontecer conforme Deus quer, conforme está escrito no livro. Faça isso. A culpa te prende no passado.